Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar então o nosso bate-papo de hoje e vamos trabalhar o tema a preparação do solo, né? O aumento da população humana tornou necessária a produção de quantidades cada vez maiores de alimentos. E com isso a vegetação original das florestas e de outros ambientes foi sendo destruída para dar lugar ao cultivo de plantas comestíveis e à criação de animais. Hoje, o desmatamento é feito com máquinas, né? Ou com o fogo. Lembrando que quando a gente fala de máquinas, o processo é mais acelerado. Então, nós estamos falando de tratores, de serras, né? Que aceleram esse processo. E quando a gente fala de fogo, temos que lembrar que o fogo pode causar uma série de problemas, né? E ainda pode resultar em que queimadas sem controle. Então, veja bem, muitas vezes a atividade agrícola é feita de forma não apropriada e depois de alguns anos de produção, os solos se esgotam, ou seja, não conseguem mais reter e fornecer os nutrientes necessários às plantas. Para preservar o solo e garantir boas colheitas, são necessários certos procedimentos que devem ser orientados por profissionais como agrônomos, biólogos e engenheiros ambientais. E no decorrer desse bate-papo, nós vamos ver aí o que fazer com relação à terra, a nutrientes e à água, né? Então vamos lá. Com relação à terra, né? O solo está quando ele está muito compacto e duro, pode ser necessário arar, né? Ou seja, arar a terra. Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão. O que é arar a terra? É remover ou remexer com o auxílio de um arado. Para quem não se lembra, o arado o que é? Foi criado há muitos anos atrás, há mais ou menos 5.500 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia, e consistia em varas de madeira puxadas por bois. Essas varas abriam no solo fendas ou buracos, né, valas, onde eram colocadas as sementes. Aí no século 3 a.C., os chineses adaptaram esse arado aí que era feito de madeira por lâminas de ferro mais eficiente. E atualmente nós temos isso aqui, ó, algo semelhante como isso aqui, ó, né? Então, já que estamos vendo essa imagem, que é uma máquina, essa máquina ela escava, corta e revolve o solo até que ele fique fofo e poroso, permitindo a entrada do ar e da água. No entanto, em locais de clima tropical, como em algumas regiões do Brasil, a aração deixa o solo muito exposto ao calor do sol e à ação das chuvas. Por isso, hoje, a técnica cada vez mais utilizada é conhecida como plantio direto, ou seja, sem aração. A semente é colocada em pequenos sulcos, ou buracos, ou valas, né? Dependendo aí da literatura, e boa parte do solo deve ficar coberto com palha seca ou restos vegetais de plantações anteriores. Esse procedimento diminui o impacto da água da chuva no solo e protege da camada direta dos raios do sol, né? Ajudando a mantê-lo úmido. A umidade no solo é importante. Tá? Com relação aos nutrientes, né? Uma análise feita em laboratório pode identificar ou indicar também a necessidade de uma adubação, ou seja, acrescentar nutrientes que estão em falta no solo. A adubação é necessária, por exemplo, após muitas colheitas para repor os sais minerais que as plantas retiram do solo. A adubação pode ser feita por fertilizantes sintéticos, ou seja, aqueles produzidos industrialmente, né? É o que chamamos de adubação mineral ou inorgânica. E esses adubos são, em geral, uma mistura de substâncias que contêm os principais nutrientes necessários às plantas. E aí nós podemos falar de nitrogênio, fósforo e potássio. Nessa imagem aqui, ó, nós temos um trator, né, preparando o solo para receber o quê? Um adubo mineral. Contudo, existem também a adubação orgânica, realizada com restos de vegetais, daí folhas, galhos, cascas de arroz e assim por diante.
Também podem ser adicionados farinha de ossos e estrume de animais, como de bois, cavalos, porco, galinha, né? Que se transformam em humus. Pode ser usado também o humus produzido por minhocas. Esses são importantes para a fertilidade do solo, pois comem esterco e restos vegetais e os resíduos de sua digestão formam o humus da minhoca, um adubo rico em nutrientes, que aí a gente consegue verificar nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem aqui tem já pronto, preparado, né, o humus de minhoca, que também a gente encontra aí no comércio, tá? Então, além disso, as minhocas constroem túneis que facilitam a circulação de ar e a infiltração de água, melhorando o acesso das raízes nas plantas e também do gás oxigênio e da água. Os adubos orgânicos têm a vantagem de tornar o solo mais poroso e, além disso, de facilitar o desenvolvimento de micro-organismos decompositores, importantes para a fertilidade do solo. A adubação excessiva traz problemas ecológicos, pois o adubo pode ser carregado pela água para um ambiente aquático, causando desequilíbrio nele. No caso dos adubos sintéticos, esse problema em geral é mais grave, pois eles são levados para a água com mais facilidade e, de qualquer forma, o uso de adubos deve sempre ser feito de acordo com as recomendações de profissionais especializados, né? Bom, aí o que nós podemos mencionar sobre a água, né? Em regiões secas, né, onde não há chuva suficiente para manter o solo úmido, muitas vezes é necessário regular o suprimento de água por meio de canaletas, esguichos ou outros recursos. É o que nós chamamos de irrigação. Outras vezes, daí já é o contrário, é preciso retirar a água que está em excesso, construindo valas ou canais de drenagem. Lembre-se de que, sem água, as plantas não crescem, mas o excesso delas diminui a circulação de ar no solo e prejudica o desenvolvimento de muitas espécies vegetais. Nessa imagem aqui de cima, nós vemos o que? Um processo de irrigação, tá? E nessa imagem aqui, nós vemos o que? Um canal de drenagem para a retirada de excesso da água, né? A agricultura consome cerca de 70% da água doce disponível no mundo, e avanços tecnológicos na irrigação, como técnicas de gotejamento, ou seja, a água fica pingando na superfície do solo num local bem pontual, né? Também temos, além do gotejamento, a aspersão, que são jatos de água lançados ao ar que caem sobre a cultura de forma de chuva, né? E isso ajuda o que? A reduzir este consumo, tá? Então, isso acaba beneficiando o produtor e ia economizando água. Fico por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade.